tentando ler aí uns? Tá tentando ler? Estou tentando ler aqui. Mas seria até... Bom, assim eu leio. Ah, são duas, mas mesmo assim nem as duas. E o que é isso aí? O que é isso? Isto? Lê que assim você tem uma ideia. Mas o que eu quero é como foi fundada a SOCEM. Está aqui. SOCEM. Barroco, forma sinuosis estética de volteio de musicalidade sobre a instrumentalidade. O barroco, dizendo o que é. Olha, você entenda minhas anotações aí, que agora ela começou a ver e conseguiu ver isso. Olha que interessante, fala sobre o barroco, né? É. Ai. Porque a Mick Segre, ela que dirigiu o coral Madrigal Música Viva, e ela era holandesa. Ah, a Mickey, eu conheci a Mickey. Então, a Mick Segre. Ela é holandesa. Holandesa. Ela dirigiu anos a fio Madrigal. Depois, quando elas foram para Portugal, o Eduardo Segre e ela, eles foram para Campo Grande, uma cidade quase no limite da França. E eles tinham piano, tinham não sei o que, ela trabalhou numa escola de música lá. Depois, eles voltaram, antes de vir para cá, eles foram a algum lugar. Depois eles voltaram para cá e ela trouxe um instrumento. Porque lá em Portugal, ela parece-me que pediu para ir o piano dela, o não sei o que ela tinha, instrumento cravo, eu acho. Tanto que eu fiquei com um dos, como é que se diz, afinadores, né, do cravo dela, guardado comigo aqui, enquanto ela ficou na Europa, e o cravo ficou na SOCEM, quer dizer, era só para... E eu não emprestava para ninguém, evidente, nem tocava. Quando ela veio, entreguei, ela disse: Yolanda, olha, eu nem preciso mais, porque quando eu vim, ela trouxe o antigo cravo, não mais esse cravo. Eu sei que foi uma bagunça. Aí ela vendeu e os afinadores do cravo ficaram comigo, mas ela tinha outro, não sei, uma confusão. Sim. Mas é interessante porque a história da SOCEM, como começou, foi no CTA, com a Margarida Montenegro, o Dr. Bassi, a Mary Bassi, a Vivi Leal, como ela é chamada e conhecida aqui, e mais algumas pessoas. E eles, como Manda e Madrigal. E como Manda e Madrigal, eles vieram como Madrigal Música Viva para a cidade, não é? Que foi onde surgiu, mas quem fundou a SOCEM mesmo foram essas pessoas, porque resolveram depois, quando saíssem do CTA, ter uma sociedade de cultura e educação musical. Sociedade de Cultura e Educação Musical, SOCEM. Né? E foi registrada, foi toda documentada, toda certa, e o doutor Vilas Boas, doutor Vilas Boas também, que fazia parte da SOCEM,
cantava muito bem e tudo. E, se não me engano, o doutor Vilas Boas, que ele era médico, né? E é médico oncologista. E ele morava ali aqui pertinho de mim, na Santa Clara. No final, a casa dele foi posta abaixo há menos de 2 meses, né? E por causa desse belo edifício que estão construindo. Então, foi interessante porque essa parte toda, ele disse um belo dia: Yolanda, quem vai dirigir a SOSEM é você, não tem outra pessoa. Porque ele sabia de tudo aquilo que eu tinha feito em São Paulo, no Rio, não é? E acompanhava a vida musical do país e conhecia uma montanha de gente, né? E ele disse assim: você faça a programação que puder e quando puder ative isso. E eu disse: tá bom, então eu faço. Pronto. Aí comecei a administrar a SOSEM, né? Dirigir a SOSEM, e todo ano fazíamos programações já previstas para o ano inteiro, né? Com pelo menos mínimo 8 concertos, e eu tinha trazido de São Paulo o Music Club, também porque eu dirigia a Escola de Música ProArte. E como eu conheci o Teodoro Heuberger, que foi que fundou, e ele me conhecia há muito tempo, já do Rio de Janeiro, e a Maria Amélia Rezende Martins, que dirigia a música da cidade, não é? No Rio de Janeiro, pela ProArte. Ela era excelente pianista, e a família cedeu a casa dela para a fundação lá da sociedade. E os irmãos dela, que moravam com ela também, né? E a Lúcia não se envolvia muito, mas a senhora do Antônio, que era o irmão dela, né? Da Maria Amélia, mas eles abriam a casa também para recitais, para encontros, para artistas e tudo isso. E como no Rio de Janeiro eu dirigia para baixo e para cima, morava lá perto da Lagoa, morava primeiro em Copacabana, depois na Lagoa, que eu me casei e fui morar num apartamentinho junto à igreja de Santa Margarida Maria. E aí começamos a apanhar artistas que chegavam ou no porto, que eles vinham embarcados para se apresentarem no Rio, ou então no aeroporto também, que era ali, o único aeroporto do Rio de Janeiro era o do Praia do... Como é que se diz? É quase no centro da cidade ali, né? Como é que chama? Galeão? Não. Tem o o Santos Galeão Dumont. e tem o Santos Dumont. Santos Dumont. Mas como é o nome do local, meu Deus? Ah, eu não sei também. É ali. E os voos ali eram dificílimos de levantar e depois de abaixar, de pousar, porque era um lugar impróprio, né? Muito vento, muita serração e tudo. Naquela época era difícil, mas então nós íamos esperar num canto. Em geral, quem esperava esse pessoal era eu, e eu que levava para casa, levava para Laranjeiras, que é a casa de Maria Amélia era Laranjeiras, não é? E a ProArte no Rio ficou lá, no final, em Laranjeiras. E daí foi os... Sem açúcar, pai. Ah, sem açúcar? Tá ótimo. Um cafezinho bom. Quer café? Pode pegar. Não? Já tomei aquela hora que fizeram, já, agora... O cheiro tá bom. Tá bom? Mas depois... Pronto. Mas o negócio todo
Dr. Vilas Boas que me pôs nessa encrenca da SOSEI. Ah, entendi. E eu fiquei dirigindo anos e anos e anos, e com a possibilidade de todo o conhecimento dos artistas nacionais e estrangeiros, que inclusive o Royberger me pôs como diretora lá de apresentações pela série ProArte, no Teatro Municipal, e nós tínhamos representantes do Frischler, que era o agenciador dos concertos, né? E então eu comecei a fazer aquele trabalho grande na ProArte, peguei uma prática incrível, porque era desde... o Pedro era o coitadinho que levava para... Pedro, não me lembro o nome todo dele, o coitado Pedro sofria, porque ele só podia trabalhar no final da tarde e à noite, para levar as propagandas para jornal e tudo. Ele foi morto uma vez, depois de anos, né? Ele pagava os impostos na prefeitura, ele fazia toda essa série de... E era um senhor de idade, de uma educação e uma gentileza a toda a prova. O Pedro faleceu, mas com tudo isso quem assumiu? A parte da prefeitura fui eu, que assumiu, a parte de jornais fui eu, então de madrugada até madrugada eu estava entregando material de artistas, né, no estado de São Paulo, na Folha. E assim eu tinha realmente traquejo com a promoção, a programação em si, o transporte e tudo mais, né? E aqui estou eu, pronto. E tentando fazer quase a mesma coisa aqui. Mas com isso a SOSEM lucrou, porque eu trouxe tanto grande artista para cá, artista estrangeiro tremendo, mas uma quantidade enorme. E quem era o regente aqui em São José do Madrigal era o Walter Lourenção, né? Que era o regente, trazia a sogra dele, a Anitta, e a senhora dele, Mariúcha, né? E cantavam aqui, faziam. Ele tentou mandar um artista para cá, depois ele disse, não, Yolanda, fica entregue para você. Né? E o grande amigo meu, que era do jornal, e era amigo dele também, do Walter Lourenção, era que trabalhava no Estado, né, Luiz Paz Nunes, e ele faleceu aqui também. Né? Então, foi muito complicada, muito complexa, uma história muito longa, mas o que resultou de benefício e para valer foi realmente a parte toda de possibilidade de trazer grandes programas para São José e dinamizar. Porque o único teatro que havia aqui, assim, que apresentava, era dentro do CTA, no salão, uma sala grande, né? Mas não tinha acústica, não tinha nada, tinha um piano, nem me lembro o que era. O pessoal da cidade ia assistir no CTA. Né? E quando houve essa possibilidade de haver na cidade, então foi dada a minha responsabilidade. Entendi. E aí eu assumi e fiz tudo também aqui. E quem me ajudou demais, todo o tempo, na divulgação, em contatos que ele me levava quando ele ia para São Paulo, ou eu, quando ia para São Paulo, levava, ele ia comigo, eu ia dirigindo para manter todos os contatos, combinarmos todo o programa, tudo assim, com os artistas. Não é? E a minha sorte foi até 81, eu assumi a ProArte de São Paulo.
Então, aqueles contatos todos com aqueles artistas todos, quando eles vinham para cá, os empresários já me telefonavam, não sei o quê, olha, pode, não pode, você tem dinheiro, não tem dinheiro, sem dinheiro, porque eles levavam uma parte, né? Eu digo, não, pode deixar essa parte aqui de São José, que assume sou eu. E aqui no final, nós, com mínimo de dinheiro e com um certo apoio da prefeitura, não é, para o Madrigal, não é? E daí resultou que grandes regentes foram do Madrigal Música Viva. E daí saiu que a Sandra dirige hoje, como é o nome da Sandra? Coral Jovem? Coral Jovem, Coral... Como é que ela... Como é que a Sandra chama? Coral... Esse que se apresenta sempre aí, com sucesso absoluto, lá no Vicente Naranha, que faz parte agora da direção da Fundação Cultural, não? Sim, E ela se rebelou, porque grandes regentes que passaram foi Yara Campos, foi a Mara Campos, não? Eram duas musicistas de mão cheia. A Yara, que quando ela regia o madrigal soava de uma forma perfeita, linda, não é? Ele viajava por aqui, pelo Vale, e também para fora do Vale, em diversas coisas, foram até a Argentina, foram em diversos lugares, porque eles tinham uma alta qualidade de som e de musicalidade, né? Então, valeu a pena por isso. Eu acho que, de qualquer jeito, foi uma terra que concentrou muitos coros, muitos corais diferentes, porque todo mundo ouvia aquela música e gostava de cantar e pronto, vamos entrando, vamos fazendo. Mas e tínhamos elementos quase que constantes, não? E eu acho que, de qualquer jeito, é o resumo. E também a única maior vantagem que eu reconheci sempre na SOCEM e dentro da música é a socialização. Porque ouvir música faz muito bem a tudo, ao corpo, à alma e ao universo. Faz bem para tudo, né? As artes de um modo geral não, todas as artes. E a música, então, que é o som, desde que a criança nasce já emite som, então já faz parte desse universo. E eu acho que isso é importantíssimo para a educação e socialização de uma comunidade, de uma cidade, de um universo. Eu acho que é uma das coisas que mais une as pessoas, são toda a musicalidade de tudo aqui. Né? E eu, depois a parte também da SOCEM, nós tínhamos uma série de pessoas que trabalhavam, todas voluntárias, que a SOCEM não admitia pagamento e ninguém queria receber, porque nós queríamos que ela funcionasse, né? E que fosse acolhida pela política, nos dando o apoio necessário financeiro, né? E foi aí que nós fizemos programações com apoio do prefeito daqui, não é? E quando não tínhamos apoio aqui, íamos procurar de algum jeito, né? Firmas e tudo, e muita gente colaborou conosco, muita gente. Né? A Fundação Cassiano Ricardo entrou nessa parceria, né?
Agora, no momento, sim, tem a... Na altura não era fundação? Não, no começo não tinha a Fundação Cultural, nem tinha fundação. Quem formou a Fundação Cultural foi um grupo aqui da cidade que resolveu que nós podíamos transformar isso numa fundação. Essa montanha de coisas que nós motivávamos aqui, não é? E que, então, uma vez eu cheguei de uma viagem e disse, olha, teu nome está inscrito, você vai assistir uma reunião que nós estamos fazendo em prol da Fundação Cultural. Eu digo, mas que fundação? Não existe? Não, nós estamos querendo criar. Eu digo, tá bom, então pode deixar. Eu estava até doente, tinha vindo do Egito. E estava me sentindo mal, estava passando mal. E tinha pego sei lá, daquelas catacumbas lá das pirâmides, sei lá o que eu fui visitar. Algum, não sei o que era, no pulmão. E eu tive que ficar fazendo tratamento e estava fazendo, não era um simples resfriado, nem espirrava, nem nada. Mas foi comida, foi... porque era de uma pobreza na hora que quando eu fui visitar lá, o Cairo, de uma pobreza total, né? E alimentação, faltando alimentação, faltando tudo, e então tinha aquelas coisas que a gente ia comer, e eu fui para o melhor hotel, já de medo, né? Mas mesmo assim, eu acho que saindo na rua, a primeira chofer do Cairo era uma mulher e ela simpatizou correndo de salto alto com roupa para chegar na portaria do hotel e dizer, não, eu vou levá-la para... Enquanto a senhora estiver no Cairo, eu e minha irmã, nós estaremos juntas e, por favor, não diga não. Eu digo, tá bom. Então, aceitamos. Mas foi para mim foi prejudicial para a saúde, né? E minha irmã também, mais ou menos, se aguentou lá e viemos de volta. Quando eu cheguei aqui, eu digo assim, bom, se aquele pessoal pode manter coisas que, sem mínima condição de manter nem os museus do Cairo, e nem as pirâmides, nem nada. Imagine só uma loucura a gente pensar num passado que não foi tão remoto assim, mas o universo existe há milhões de anos e as pirâmides foram construídas em relação ao universo, é uma coisa pequena. E com a energia do outro mundo, porque não tinham guindastes, não tinham nada, levavam aquelas pedras enormes para construir as pirâmides, levavam material de longe, e nós aqui com tudo à mão não conseguimos construir um edifício perfeito. Não é? Mas então toda a parte disso começou a me fazer pensar muito. Eu digo, bom, eu acho que podemos fazer tudo que nós queremos, desde que haja toda entrega, toda boa vontade, toda alegria, e não se faz nada sozinho também. Nada.